Debaixo da graça e da misericórdia de Deus, estamos de novo juntos para mais uma mensagem dele aos nossos corações através da sua palavra. Estamos aprendendo sobre os milagres de Jesus. Estamos agora indo para o grande e maior de todos os milagres que Jesus realizou. Verdade é que nós aprendemos aqui vários milagres realizados por ele. Mas uma coisa que eu gostaria que você não deixasse escapar nunca de vista, ou seja, de acordo com aquilo que nós aprendemos nos milagres de Jesus, é que todos eles foram precedidos de duas coisas: ordem dada e ordem cumpridas. Se lembra do primeiro milagre que ele realizou em Caná da Galileia? Enchei de água essas talhas. Encheram-na. Tirem a água das talhas. Tiraram-na. Levem a água ao mestre-sala. E levaram-a. Se lembra da ressurreição de Lázaro? Tirai a pedra. Tiraram a pedra. E quando ele se posiciona diante do túmulo de Lázaro, ele ordena: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu trazendo, ou seja, saiu e começou a andar depois que ele ordena, vai para casa. Então, todos os milagres de Jesus são marcados por ordem dele e por cumprimento da nossa parte. Nunca se deve esquecer disto. Vamos vermos mais algum detalhe sobre os milagres de Jesus e depois estaremos trazendo aqui qual foi o maior de todos os milagres realizados por Jesus. Em Atos capítulo 4, verso 12, Pedro, pregando para o povo em Jerusalém, ele escreveu o seguinte, e Lucas escreveu, Atos capítulo 4, versículo 12. Ele disse, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro foi muito contundente, muito sucinto, muito direto. Ele disse, por quê? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus não há outro nome dado entre nós pelo qual importa que sejamos salvos. Antes de falarmos sobre a salvação de Deus na pessoa de Jesus, vejamos aqui uma síntese rápida daquilo que aprendemos nas mensagens anteriores, só para refrescar a sua mente e você não esquecer, para entrarmos então em outra mensagem sobre o grande e maior milagre que Jesus realizou. Jesus transformou a água em vinho, foi um dos seus milagres. Ele multiplicou, certa vez, 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 homens, sobrando aí, conforme nós aprendemos, 12 cestos cheios de pedaço da sobra de todos aqueles que comeram e fartaram-se. Ele ressuscitou os mortos, como o caso de Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva da cidade de Naim e assim por diante. Abriu os olhos aos cegos, Jesus fez que os mudos falassem, ele realizou 2 pescas maravilhosas, nas quais nós vimos que os pescadores, depois de uma noite sem apanhar absolutamente nada, sobre as suas ordens, eles lançaram as redes e encheram de peixe. Na última, vimos na mensagem anterior que Pedro e os demais discípulos pescaram 153 grandes peixes depois de uma noite inteira sem apanhar absolutamente nada. O maior milagre de Jesus está relacionado diretamente ao propósito pelo qual ele veio ao mundo. Querido irmão e amigo, deve estar lembrado que eu disse inicialmente no início dessa série de mensagens sobre os milagres de Jesus, que todos os milagres que ele realizou, cujo nós citamos aqui agora, é de caráter profético. Todos eles aconteceram para se cumprir as profecias do Velho Testamento. O maior de todos os milagres realizados por ele é
um relacionamento diretamente com o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Qual foi o propósito de Jesus Cristo vir ao mundo? Vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 10. Nas palavras do próprio Jesus, escrita pelo evangelista Lucas. Ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ao propósito dele vir ao mundo, buscar e salvar o que se havia perdido. Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a grande promessa de Deus já também incluía o grande propósito de Deus, em Jesus Cristo vir ao mundo, nesse sentido. 3,15 diz, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, na promessa de Jesus vir ao mundo como redentor do mundo, inclui uma batalha, inclui um massacre, feridas. Jesus seria ferido, mas ele seria o vencedor nesta batalha. Propósito para o qual ele veio ao mundo, quando lemos em todo o Novo Testamento sobre o nascimento, a vida do Senhor Jesus, a sua prisão, a sua condenação e a sua morte na cruz do Calvário, mas sobretudo sobre a sua ressurreição dentre os mortos. Está certinho o que a Bíblia Sagrada está dizendo sobre o propósito de Jesus Cristo vir ao mundo. Mas também nós lemos em Mateus capítulo 1, versículo 21, sobre o propósito de Jesus Cristo vir ao mundo. Qual foi o propósito? Capítulo 1 de Mateus, deixa-me achar aqui, Mateus capítulo 1, ou seja, o capítulo 1 de Mateus, verso 21, olha o que escreveu o evangelista Lucas, e dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, quer dizer, o Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A Bíblia Sagrada está nos mostrando que o propósito de Jesus Cristo vir ao mundo foi para realizar o maior de todos os milagres. Nessa questão, os milagres que ele realizou no passado, em todo o seu ministério, não ainda diz respeito ao grande milagre e maior de todos realizado por ele. Vamos continuarmos aqui vendo sobre esse propósito de Jesus vir ao mundo. Vamos para o livro de Gálatas, uma carta de Paulo escrito à igreja da Galácia, aos Gálatas, capítulo 4, vejamos o que está escrito. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5, diz, nessa sequência, sobre o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Vejamos. Gálatas capítulo 4, eu vou ler o verso 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, quer dizer, quando completou os tempos determinados por Jesus, da promessa dele de mandar Jesus ao mundo, de acordo com Gênesis 3,15, ele disse, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Observe bem o propósito pelos quais Jesus Cristo veio ao mundo. Primeiro, para cumprir a promessa do Pai. Quando o tempo se completou, de acordo com o calendário de Deus, então veio Jesus, nascido de uma mulher, de acordo com Gênesis capítulo 3, verso 15. Mas ele nasceu e veio com outros propósitos, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ele veio para nos resgatar, pagar o preço, nos colocar em liberdade mediante o preço pago e nos conferir o direito de filhos de Deus, de acordo com João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos os receberam, Deus lhe deu o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ainda nós temos
João capítulo 3, o famoso João 3,16, que nós já falamos aqui. Quantas mensagens nós pregamos nesse texto. Esse é um dos textos maravilhosos da Bíblia Sagrada, se não o central de todo o Novo Testamento ou de toda a Bíblia, quando se fala sobre a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Propósito firme e contundente, direto, definido de Jesus vir ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, está falando de nós. O mundo, aqui se refere ao mundo da criatura de Deus. O mundo, pessoas, homens, mulheres, crianças. Deus amou a nós de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que, olha o propósito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 de João 3, ele diz, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado por ele, mas não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Propósito da vinda de Jesus ao mundo, muito claro, muito claro. Então, baseado nisto, podemos definirmos aqui qual foi o maior milagre realizado por Jesus. Na próxima mensagem, nós estaremos ainda falando sobre esse assunto e, se Deus permitir, fazendo aí as nossas conclusões sobre o maior de todos os milagres que Jesus realizou e a razão por que ele é o maior milagre entre todos eles. Espero que você esteja aprendendo, que você esteja se fortalecendo, se enchendo de conhecimento da palavra de Deus e que você encare esses ensinamentos como uma ordenança de Deus e que você tenha disposição para cumpri-los, a fim de que o grande e maior milagre aconteça também na sua vida, como aconteceu na vida de todos aqueles que ouviram e obedeceram. Vamos terminar orando. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia, muito obrigado por estarmos mais uma vez diante do Senhor e da Tua Palavra e agradecemos, Deus, pelas pessoas que estão me assistindo, inclusive neste momento. Rogo pela sua vida, pela vida de seus familiares, pelos seus negócios, pelo seu trabalho e pedimos, Deus, pelas suas necessidades, que o Senhor esteja suprindo dentro da tua graça, das possibilidades da graça e misericórdia do Senhor e, sobretudo, Pai, suprindo as necessidades espirituais. Esta é minha oração no precioso e grande nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.